Boa noite. Esta é uma pesquisa realizada para a disciplina Didática. Os componentes do grupo são Daiane, Débora, Ednei, Ilma, Juliana, Nai e Luiz. E a tarefa foi pesquisar categorias de análise sobre a didática. Então, cada componente do grupo trará algumas informações segundo alguns autores, tá? Vamos começar. A primeira categoria é conceito de didática, pesquisado por Débora. A autora é Vera Maria Ferrão Candaú. A formação dela é professora titular emérita, doutorado e pós-doutorado em educação pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha, estudos a nível de pós-graduação na Universidade Católica de Louvain, Bélgica, coordenadora do grupo de pesquisa sobre cotidiano, educação e culturas. A nacionalidade dela é brasileira. As 3 obras delas: A Didática em Questão, Reinventar a Escola e Construção Cotidiana. Segundo Candaú, didática é o processo de ensino-aprendizagem. Toda proposta didática está impregnada, implícita ou explicitamente de uma concepção do processo de ensino-aprendizagem. A próxima categoria é ensino, pesquisado por Daiane. O autor é Antoni Zabala Vidiella. A nacionalidade é Espanha. A formação dele é Filosofia e Ciências da Educação pela Universidade de Barcelona. Algumas das obras dele: A Prática Educativa, Enfoque Globalizador e Pensamento Complexo e o Construtivismo em Sala de Aula. Zabala defende a concepção construtivista como aquela que permite compreender a complexidade dos processos de ensino-aprendizagem. Para esta concepção, o ensino tem que ajudar a estabelecer tantos vínculos essenciais e não arbitrários entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios, quanto permite a situação. A próxima categoria é aprendizagem, pesquisado por Juliana. E aqui eu peço desculpas pela falta de domínio do idioma russo. O autor é Lev Sminovich Vygotsky. A nacionalidade é russo e soviético. Ele formou-se em Direito, História e Filosofia. Lecionou Literatura e Psicologia e fundou a revista literária Verazke. Lecionou Psicologia e Pedagogia em Moscou e Leningrado. Algumas de suas obras: A Pedagogia de Crianças em Idade Escolar, Estudos sobre a História do Comportamento e Prefácio de Princípios de Aprendizagens baseadas na Psicologia. Segundo Vygotsky, a aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação. Para ocorrer a aprendizagem, a interação social deve acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal, que seria a distância existente entre aquilo que o sujeito já sabe, seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para aprender, seu conhecimento potencial. A próxima categoria é competência técnica e educação, pesquisada por Ednei. O autor é Philippe Perrenot. A formação dele é um sociólogo suíço que é uma referência essencial para os educadores em virtude de suas ideias pioneiras sobre a profissionalização de professores e a avaliação de alunos. Ele é doutor em Sociologia e Antropologia, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Genebra e diretor
do Laboratório de Pesquisas sobre Inovação na Formação e na Educação. A nacionalidade dele é suíça. Algumas obras de Perrineau. A avaliação formativa no ensino diferenciado. Outra obra, a profissionalização dos formadores de professores. Outra, a escola e a mudança, contributos sociológicos. Para ele, competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informações, etc., para solucionar uma série de situações. A próxima categoria é construção do conhecimento, pesquisada por Luiz. A escolha do autor é Paulo Freire. A sua nacionalidade é brasileira. Paulo Freire foi formado na Faculdade de Direito do Recife, que hoje faz parte da Universidade Federal de Pernambuco. Freire foi professor de língua portuguesa no Oswaldo Cruz. Com diploma em mãos, também passou a dar aulas de filosofia na Escola de Belas Artes. De acordo com Freire, a construção do conhecimento emerge apenas através da invenção e reinvenção, através de um questionamento inquieto, impaciente, continuado e esperançoso de homens no mundo, com o mundo entre si. O conhecimento é um processo que transforma tanto aquilo que se conhece, como também o conhecedor. Paulo Freire tem diversas obras. Eu vou citar 3 delas: Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia e Pedagogia da Esperança. A última categoria é Compromisso Político e Educação, pesquisada por Ilma. O autor escolhido é Paolo Nocella. A nacionalidade dele é italiana. A sua formação: ele se licenciou em Filosofia, veio ao Brasil para trabalhar em Educação Popular no estado do Espírito Santo, criando as primeiras escolas da família agrícola, da pedagogia da alternância. Fez mestrado e doutorado em Filosofia da Educação na PUC de São Paulo, respectivamente. As suas obras: publicou artigos e ensaios sobre os problemas da educação brasileira em revistas especializadas. É autor de capítulos dos seguintes livros: Trabalho e Conhecimento, Educação e Cidadania, Trabalho, Educação e Prática Social, Educação como Ato Político Partidário, A Reinvenção do Futuro, Educação e Crise do Trabalho. É autor dos livros Por que Mataram Santos Dias, Origens da Pedagogia da Alternância no Brasil, A Escola de Gramsci, o Centro Universitário de Jaraguá do Sul, Uma História Ousada e Determinação, Qual Compromisso Político, Ensaios sobre a Educação Brasileira pós-ditadura. Em um artigo publicado na internet, os autores chegam à conclusão que Paolo Nocella traz a reflexão sobre o compromisso político que o educador e o intelectual em geral precisam praticar, dizendo, por exemplo, que é preciso resgatar o valor da dúvida como método, compreender o processo de amadurecimento da cultura democrática, voltar a refletir sobre o próprio conceito de política desinteressada e reafirmar que todo ato pedagógico em si já possui uma implícita dimensão ético-política, questionando assim a vinculação burocrática com os partidos.